Boa tarde a todos, pessoal. Daremos início a essa atividade. Eu acabei de iniciar a gravação da atividade, tá? Quem tiver algo contra, pode se posicionar no chat, tá bom? Em nome do diretor-geral, Valterizio Gonçalves, do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Douglas Toledo, e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, desejo boas-vindas a mais uma atividade da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Essa atividade faz parte da programação da SCT do campus Três Lagoas e é uma forma de estimular o interesse de estudantes e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para ações desenvolvidas no IFMS. Informamos que esta apresentação está sendo gravada. Pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligadas e que não utilizem o chat durante toda a apresentação. Por ser este um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos a todas pela compreensão. Todos os participantes devem ter feito sua inscrição no sistema da SCT 2020 para estarem aptos a receber o seu certificado de participação no final da atividade. Além disso, ao final, os participantes cadastrados poderão concorrer a um headset. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas nos próximos 15 dias, com horário estipulado pela comissão organizadora, pois, por questões de logística, nós não poderemos enviar a premiação para outras cidades. Caso alguém ainda não tenha feito a inscrição no sistema, acessem o link que o Ângelo colocou no chat agora e verifiquem se ainda existe vaga disponível. Bom, a atividade de hoje é sobre uma visão geral sobre a bioinformática e o sequenciamento de genomas, e será proferida pelo professor Valdeir Mendes Cordeiro da Silva, do Instituto Federal de Goiás, em Formosa. Valdeir Mendes Cordeiro da Silva é professor no Instituto Federal de Goiás, em Formosa, uma cidade da região metropolitana de Brasília. Também é pesquisador, colaborador, cadastrado na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Biologia Molecular. Outras colaborações científicas que mantém incluem a Universidade de Leipzig, na Alemanha, a Universidade de Viena, na Áustria, e a Universidade Federal do Amazonas. Interesses de pesquisa são diversificados, mas convergentes para o uso de tecnologia da informação para solucionar problemas biológicos, sociais e de negócio. Quanto à formação, o professor Valdeir é doutor em Ciências Biológicas, com tese na área de Bioinformática, mestre em Informática, especialista em Segurança da Informação e Comunicações, especialista em Engenharia de Software, licenciado em Biologia e bacharel em Sistemas de Informação e técnico em Processamento de Dados. Complementando, o aviso sobre manifestação no chat ou por áudio, é padrão, a gente pede no início, mas fica a critério, do professor palestrante, caso ele queira deixar o recado, às vezes o palestrante prefere que os participantes o interrompam durante, a apresentação para fazer as perguntas. Caso contrário, as perguntas ficarão para o final da apresentação. Tá? Bom, feita essa breve apresentação, convido o professor Valdeir Silva para iniciar a palestra. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, da minha parte, também só tenho que agradecer pelo convite. É muito legal falar sobre essas coisas, porque eu gosto muito, e eventualmente, de tanto eu falar, alguém começa a gostar também. Bom, parabéns pela organização do evento, tá muito organizado mesmo, sim.
na verdade, a palavra organização se fez muito adequada aqui, né? É super organizado o evento de vocês. Parabéns. E, bom, então vamos direto ao assunto, né? Eu vou falar sobre bioinformática e o sequenciamento de genomas, tá? Eu espero que isso não seja, assim, tão, digamos assim, tão chato para vocês, de ficar me ouvindo muito tempo, então eu preparei essa palestra em 2 momentos, tá? Eu vou falar um pouco sobre as coisas mais básicas mesmo, só para a gente ter uma noção, e aí depois a gente vai fazer uma práticazinha aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês essa prática aqui. O que a gente vai fazer nessa prática de hoje, então, é o seguinte: eu peguei um genoma do coronavírus, esse novo coronavírus, que foi isolado lá no Maranhão, pelo Ministério da Saúde, através do Instituto Evaldo Chagas, né? Então, eu peguei esses dados deles lá, e aí a gente vai comparar esse genoma do SARS-CoV-2 aqui do Brasil, né, que foi isolado no Maranhão, com o genoma original lá do primeiro SARS-CoV-2 que se espalhou lá de Wuhan, na China. Então, só para a gente não ficar só na fala, né, então a gente mostra um pouquinho de prática aqui. Vamos comparar os 2 genomas do nosso SARS-CoV-2 ali do Maranhão, que está, essa cepa que está contaminando as pessoas do Maranhão, com a original, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui são alguns conceitos básicos de biologia molecular. Eu não sei muito bem, e provavelmente vocês são de cursos bastante diversificados, né? Então, talvez tenha alguns conceitos assim que não são tão claros para a maioria das pessoas. É difícil para mim também, porque é uma área bastante interdisciplinar, né? Então, a gente trabalha com computação e com biologia ao mesmo tempo, então temos que saber conceitos das 2 áreas, né? Então é bastante complicado às vezes mesmo. Mas a gente aqui nessa conversa a gente vai precisar somente do básico, tá? Depois eu vou falar então como é que são feitas as comparações de sequências, e quando eu estou falando de sequências aqui, eu estou falando de sequências de genomas, tá? E aí a gente vai ver como é que são os dados de sequenciamento de genoma. Então, quando você deparar com um genoma na frente do seu computador, com o que ele se parece? Quais são os tipos de arquivos, né, que a gente tem? E aí a gente tem algumas etapas que são filtragem, montagem de fragmentos, e depois a anotação dos genomas. E aí depois, então, a gente vai para a prática, tá? Então vamos lá, primeira parte, conceitos básicos. Bom, existe uma coisa conhecida como dogma da biologia molecular, que é o seguinte, ó. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né? Acho que sim, né? Quando eu aponto a seta. Se alguém consegue ver eu apontando a seta, só diz um sim ali no chat, por favor. Ok, beleza. Bom, então aqui nós temos uma molécula de DNA, tá? Que seria esse carinha enroladinho aqui, ó, com 2 fitas, tá bom? Aí depois você tem uma outra molécula, a segunda aqui embaixo, que seria a molécula de RNA, tá bom? E aí depois aqui embaixo essas bolinhas aqui representam proteínas. Então, esse é o fluxo normal. Você tem uma molécula de DNA, e aí ela é transcrita, tá bom? Para uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA, por sua vez, é traduzida em proteínas. Esse seria o primeiro fluxo. Mas também é possível que, a partir de uma molécula de DNA, você construa outra molécula de DNA. A partir de uma molécula de RNA, você consiga de volta a molécula de DNA, da qual ela vem. Também é possível replicar o RNA. Bom, um dos motivos por que esse fluxo em diferentes direções existe é que, por exemplo, quando uma célula vai morrer e outra célula vai nascer, é preciso fazer uma cópia idêntica do DNA, né, de uma célula para outra. Então, por isso que você consegue, por exemplo, replicar o próprio DNA. Se a gente está falando de vírus, grande parte dos vírus, eles não têm DNA, eles têm RNA. Então, também para o vírus se replicar, ele precisa fazer uma cópia do RNA, né? Então, essas são coisas que acontecem na natureza, e essas direções
São chamadas de dogma da biologia molecular, tá? Bom, se você tem ali uma fita de DNA, a gente tem pedaços específicos desse DNA, como se a gente dividisse ele em pedacinhos mesmo, tá? E aí cada pedaço desse que tem, digamos assim, um determinado propósito, a gente chama esse pedaço de gene, tá bom? Então se você tem uma fita inteira de DNA, desculpe, cada pedaço que a gente atribui um propósito a ele, a gente chama de gene. E aí, imagine que essa primeira figura aqui seja um gene, então dentro de um gene a gente tem algumas subdivisões. Primeiro a gente tem uma região promotora e depois a gente tem uma parte que vai intercalando o que a gente chama de exons e introns. Tá? Os exons são as partes que vão ser utilizadas então para fabricar proteínas lá no final. Como é que isso acontece? Na hora de fazer a transcrição do DNA para o RNA, que é essa segunda molécula aqui, ó, alguns dos exons vão ser, digamos assim, escolhidos, tá? De acordo com a proteína que o organismo está querendo fabricar. E aí, a esse evento de escolha de quais os exons, a gente chama de splicing. E aí depois, esse RNA mensageiro, ele vai ser então traduzido em proteínas. Então, para a gente ter uma noção, aqui, ó, esse desenho aqui marronzinho seria como se fossem as proteínas, tá bom? E elas vêm então do DNA. Esse DNA, ele é todo enroladinho em outras proteínas que parecem um carretelzinho assim, chamadas de nucleossomos, tá? E aí ele vai se enrolando cada vez mais, ficando bem compactado até chegar numa estrutura que a gente chama de cromossomos. Tá? E esses cromossomos eles ficam ali no núcleo da célula, nos organismos eucariotos. Esses são os que têm núcleos. Tem também os procariotos que não têm núcleo, mas mesmo assim o DNA, o material genético, ele fica num local mais centralizado na célula. Tá? Bom, por exemplo, se a gente pegasse o DNA humano, todos os cromossomos aqui, um por um, de uma célula apenas, uma célula sua, e esticasse ele, né, como está nessa figura aqui, o DNA de uma célula sua ia ter mais ou menos 1 metro de comprimento. O DNA ele é composto, então, ali, ó, quando a gente olhar bem de pertinho, ele é composto por 4 nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos são assim chamados porque eles são umas basezinhas ligadas com uma capa de açúcar e fósforo aqui, tá? E aí as bases que a gente tem são essas aqui, ó, adenina, guanina, timina e citosina, que a gente abrevia com essas letrinhas aí, A, G, C e T. Quimicamente, a adenina só pode se ligar com uma timina, e a guanina só pode se ligar com uma citosina. Isso inclusive cai no Enem, tá? Se tem alguém aí no ensino médio, já fica esperto com essas coisas aí, ó. Adenina sempre com a timina e a citosina sempre com a guanina. Tá? Então, isso sempre acontece numa determinada direção da fita que a gente chama de 5 linha, 3 linha. Tá? Essa 5 linha, 3 linha, essa linhazinha aqui se refere a qual é a posição do carbono aqui no açúcar, onde é que está o fósforo. Se vocês se recordam, ou não se recordam também, não tem problema, sempre que você tem uma estrutura química assim, esses cantinhos, essas esquinas aqui, ó, elas são carbonos, tá? E aí você tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por isso essa é a posição 5 linha. E aqui é o carbono na posição 3. Por isso é o carbono 3 linha. Então sempre essas ligações elas vão acontecer do carbono 5 para o 3, tá? Então 5 linha para 3 linha. Tem uma direção na fita. Bom, então como é que a gente consegue entrar dentro de uma célula, pegar esse DNA, né, e revelar ele para a gente aqui, poder trabalhar do lado de fora? Isso daí é chamado de sequenciamento, tá? Então o que a gente obtém são strings, ou seja, são textos que vão representar essas moléculas lá que compõem o DNA. A gente não tem tecnologia
disponível hoje para sequenciar uma molécula de DNA inteira, do começo até o final, tá? O que se sequencia são pequenos pedacinhos de posições aleatórias. Também a gente não tem esse controle. Eu queria sequenciar esta parte do DNA, assim. Então, não dá para fazer isso. O que você faz é ter um montão de células lá, você quebra essas células e quebra esse DNA em pedaços aleatórios e vai sequenciando esses pedaços. E aí depois, que é o trabalho da computação, você tem que juntar esses pedaços todos de novo para saber como era o DNA original. Isso seria a montagem. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso lá na frente. Bom, alguns problemas, né? Como eu disse, não é possível sequenciar a molécula inteira do DNA, tá? Não dá para fazer isso. A gente tem, assim, as tecnologias mais avançadas hoje são PacBio e Nanopore, e geram sequências de mais ou menos 2.000 a 3.000 pares de bases, tá? Então, essas seriam, pares de bases seriam cada letrinhas dessas. Então, 2 a 3.000 letrinhas é o pedaço maior que a gente consegue atualmente com a tecnologia disponível. Para você ter uma ideia do genoma humano, a gente tem 3 bilhões. Então, de 3 bilhões, você consegue pedaços de, no máximo, 2.000 em 2.000. Tá? Então, quantos pedaços teria que ter, né? Sequenciar esses pedaços da molécula começam sempre na posição 5' e 3', tá? E aí, cada pedacinho desse tem um nome, e aí guarde esse nome que a gente vai usar ele bastante na prática mais tarde, que é chamado de read. Tá bom? Então, as reads são esses fragmentos de DNA que são sequenciados, esses pedacinhos. Na hora de montar, de combinar uma read com a outra para saber como o genoma era antes de ser sequenciado ali, né? A gente tem dois grandes problemas que a gente não sabe a que fita pertence, ou seja, são duas fitas de DNA, elas são enroladinhas uma na outra, né? Assim, como vocês viram lá. A gente não sabe se a gente está falando da fita de cima ou da fita de baixo. E a gente também não sabe a posição daquele fragmento em relação ao início da fita. Eu não sei se ele está mais para o começo, mais para o final, mais para o meio. Eu não sei a posição dele. Tudo isso vai ter que ser descobrido computacionalmente, tá? Descoberto, desculpa. Descobrido tá feio, né? Ok, então como é que a gente faz para então combinar essas sequências, essas reads, umas com as outras? É o que a gente chama de comparação de sequências, tá? Então, a comparação de sequências é feita através de alinhamento. O alinhamento, então, é a ferramenta básica da bioinformática. Basicamente, tudo que vai se fazer em bioinformática tem a ver com alinhamento de sequências. E aí, esse alinhamento, logicamente, ele vai depender também de um alfabeto, que quer dizer aquilo que a gente vai alinhar. Se eu estou alinhando, por exemplo, nucleotídeos, DNA, o meu alfabeto é de no máximo 4 letras, né? A, C, G, T. Se eu estou alinhando RNA, o alfabeto é de 4 letras também. A, C, G, U, porque no RNA a gente tem a uracila no lugar da timina, tá? Se a gente vai alinhar proteínas, então aí eu tenho 20 possibilidades de letras no meu alfabeto, que são os 20 aminoácidos existentes na natureza. Tá? Bom, qual que é o interesse, então, da bioinformática? É chegar no melhor alinhamento possível, bem? E esse melhor alinhamento possível, chamado de alinhamento ótimo, ele, então, busca, na verdade, o quê? O máximo de similaridade e o mínimo de diferenças. Então, a gente minimiza as diferenças e maximiza as similaridades entre sequências. Alguns conceitos na hora de alinhar são os conceitos, por exemplo, da identidade. Identidade é quando você tem um match, ou seja, um casamento, quando bate exatamente um nucleotídeo, um aminoácido de uma sequência com a outra. Você tem também a similaridade. Tá? Quando você alinha uma com a outra, eles não são exatamente a mesma, mas eles têm propriedades parecidas. Por exemplo, aqui a gente tem dois aminoácidos aqui, aminoácidos, a arginina e a lisina. Então, eles são muito parecidos, exceto pelo final da cadeia aqui, tá bem? Onde você tem essa diferença aqui da porção N terminal, do terminal N aqui dessas dois aminoácidos, tá? Então, por eles serem muito parecidos, eles têm, digamos assim, não é uma boa palavra, mas eu vou usar para contexto pedagógico, eles têm funções parecidas, tá? Então, eles poderiam ser, a gente poderia aceitar a substituição de um por outro, eles são similares.
E tem a questão da homologia, que é a similaridade, então, entre as sequências que dividem um ancestral comum. Ok, um exemplo, porque está tudo muito teórico até agora, né? Então, veja, eu tenho duas palavras aí, bom? São palavras da língua portuguesa mesmo, nosso alfabeto ali. Então, eu tenho rosa vermelha e tenho ali um amoroso verme. Veja que se eu sobrepor uma palavra em cima da outra e casar uma letra, cada letra, uma com a letra de cima com a letra de baixo, a única vez onde eu tive um match, ou seja, a única vez onde eu tive uma coincidência, uma identidade, foi na letra E, tá? Então, em 12 letras, a gente tem apenas uma identidade. Isso corresponde a 8% de identidade. Identidade é quando é idêntico, tá? Tá? Esse é um alinhamento possível, mas será que tem algum outro possível? Se alguém quiser abrir o microfone e dar um palpite, será que tem um alinhamento melhor que esse? Dá para alinhar melhor essas palavras? Aceito sugestão. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, certamente. Quando o senhor apresenta as duas palavras, elas têm que estar alinhadas, por exemplo, começa lá rosa, vermelha, tudo junto, e abaixo amoroso. Amoroso verme. Elas têm que coincidir o começo de uma com o começo da outra, ou pode ter um deslocamento? Não, eu vou voltar um slide aqui. Aliás, eu, ao invés de voltar, eu passei para frente, né? Agora está a resposta já. Bom, acho que era essa a minha pergunta. Isso, então, o que eu não posso fazer é trocar de lugar as letras, tá? Mas deslocar a palavra inteira eu posso fazer. Por quê? Supondo que isso não fossem essas palavras, rosa vermelha nem amor velho, fossem dois pedaços de DNA, eu não posso trocar de lugar os aminoácidos do DNA, porque senão eu estou causando, na verdade, uma mutação no genoma daquele organismo, né? Mas agora, deslocar para a direita ou para a esquerda, eu posso fazer, tá? Com esse deslocamento, o que aconteceu é que a gente inseriu mais 3 caracteres aqui, que seria o caractere vazio, né? E aí, a gente passou agora a ter um total de 15, essa palavra tem um total de 15, e só que agora, com esse deslocamento, apesar da gente ter que inserir um caractere vazio, a gente tem agora 8 identidades em 15, então a gente tem 53% de identidade, é um alinhamento melhor do que o anterior. E aí vem aquela questão que eu falei ali atrás um pouco, né, que é a questão da busca pelo alinhamento ótimo, né, ou seja, a gente minimiza as diferenças e maximiza as identidades. Essa aqui é a busca da bioinformática básica. Bom, esses alinhamentos, gente, então, eles podem ter vários tipos diferentes. A gente pode alinhar quanto à quantidade de entradas, então, quando a gente tem um alinhamento de 2 sequências, como é esse caso desse exemplo aí, a gente tem um alinhamento pairwise. Quando a gente tem um alinhamento de muitas sequências, então, a gente tem um alinhamento múltiplo. Né? A gente pode classificar, ou seja, também esses alinhamentos, quanto à estratégia. Pode ser um alinhamento global, local, semi-global, enfim. E quanto ao tipo de entrada, pode ser um alinhamento de DNA, de RNA ou de proteína, tá? Tem alguns erros na hora de fazer o sequenciamento que são comuns, tá? E aí, na hora de alinhar, a gente tem que tem que ter um algoritmo para ter alguma decisão na hora desses erros. Por exemplo, aqui já é um alinhamento múltiplo, a gente tem um alinhamento de várias sequências, né? E aí você tem esse pedaço aqui, ó, de cima, ACCGT, depois você tem um CGTGC, TTAC, e aí você tem um TAGCGT. Você vê que nessa coluna onde tem o G's em vermelho, quase todo mundo é C. Mas aí a gente tem algoritmos que, de repente, aceitam esse erro aqui, coloca essa sequência aqui, também, de forma que, por votação de maioria, digamos assim, né, a gente tem, então, uma sequência consenso. Então, digamos que esses fossem pedaços do DNA que foram sequenciados, e eu estou tentando descobrir, então, qual é o DNA, qual é o genoma, né?
E aí eu vou alinhando, tentando todos os pedaços contra todos os pedaços, até eu chegar numa sequência que seria essa daqui, ó. E aí, eventualmente, pode acontecer esses erros. Esse aqui é um erro de substituição. Eu tenho um C substituído por um G. Posso ter também erros de inserção, tá? Aqui não era para ter nada e apareceu um A. Bom, por maioria de votos, de novo, né? Então, acho que quem está errado na história é o A. Tá? Posso ter, ao contrário, também um erro de remoção ou de deleção, né? Aqui eu tenho, então, C, C, e aí eu tenho espaço, espaço ali, tracinho, tracinho. Então, aqui, no caso desse algoritmo especificamente, como eu tenho empate, ele volta por manter a citosina aqui no alinhamento. E aí a sequência consenso seria essa daqui. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente descobre como é um DNA de um organismo. Você tem pedacinhos pequenos e você vai tentando combinar eles uns com os outros ali para você ver como era esse DNA no final das contas. É claro que esses alinhamentos, eles vão ter alguma... Na hora de alinhar uma coisa com a outra e o algoritmo tomar uma decisão para onde que vai aquele pedaço, se ele alinha aqui ou alinha ali, tem algumas coisas que têm que ser levadas em conta, que são coisas relacionadas a características biológicas mesmo, tá? Então, por isso foram criados também alguns modelos de pontuação. Por exemplo, quando a gente tem um match, ou seja, quando a gente tem dois idênticos, a gente então pontua com mais um. Depois, se eu tenho um mismatch, ou seja, eu tenho uma substituição de um por outro, eu posso pontuar com menos um. E se eu tiver um gap, ou seja, eu tiver que inserir um espaço em branco ali, aí eu pontuo com menos 2. Por que eu pontuaria com menos 2 num caso como esse? Assim? A natureza tem uma característica conservativa, tá? Então, para a natureza é muito mais fácil ela trocar uma coisa por outra, né, do que ela inserir uma coisa nova ou deletar uma coisa que ela já tinha. Tá? Então, esse é um tipo de característica que é mais raro de aparecer nos organismos. E por isso, quando aparece, a gente pontua menos, né? Mas não é impossível, tá? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu foi o seguinte, ó, a gente alinhou duas sequências aqui, e aí quando tem duas iguais, a gente tem um mais um aqui, né? Quando tem dois iguais, mais um. Aqui eu tive que colocar um gap, menos 2, aí eu tenho mais um, e aí no final das contas eu faço uma soma disso aqui. Aí vai dar um determinado valor. Se eu quero saber se, digamos que eu faça aqui, sei lá, 1000 alinhamentos diferentes dessas mesmas duas sequências, tá? É possível fazer alinhamentos diversos aqui. Como o caso anterior do amoroso verme e tal, né? Então, como a gente decide, então, no final das contas, qual é o melhor alinhamento, qual é o ótimo? Então, a partir desse sistema de pontuações, a gente soma aqui e aquele que tiver a maior pontuação vai ser o alinhamento escolhido. Né? Isso seria no caso do pairwise. E aí é o alinhamento global, que a gente está tentando fazer uma sequência ficar igual a outra, digamos assim, né? Alinhar as duas, ver o quanto quão iguais elas são. Depois tem o alinhamento local também, que a gente alinha pedaços de uma sequência com outra, tá? Seria o alinhamento local. E o semiglobal, que a gente alinha prefixos com sufixos e é o jeito mais usado para montar genoma. A gente alinha a parte do começo com a parte do final, o máximo que puder. Se eles forem duas sequências iguais, a parte do começo e a parte do final vai ser a mesma, então vai ficar uma sobreposta com a outra, né? Isso não é de hoje, tá? Não é uma coisa muito moderna, não. Na verdade, desde que começou a ser possível sequenciar, se obter sequências biológicas, né? Os algoritmos já começaram a ser estudados. Então, por exemplo, o alinhamento global é lá dos anos 70, tá? Depois veio uma revolução nessa história, que foi o alinhamento local. Tem um software chamado BLAST, que é o mais usado na bioinformática no mundo inteiro até hoje, provavelmente, para alinhamentos, tá? E há rumores de que o paper do BLAST, ou seja, o artigo que publicaram com o BLAST, é o artigo mais citado no mundo também, tá? Depois vocês dão uma procurada lá, BLAST, lá, e ver quantas citações tem esse negócio, é incrível. Então ele foi criado em 1981, esse algoritmo aqui. O alinhamento global, então, você tenta fazer o quê? Pegar duas sequências, A e B, é o que a gente vai fazer hoje, tá?
e vai tentar ver o quão igual ou quão diferentes elas são. E aí, é claro que, por exemplo, nesse caso, se uma sequência é menor do que outra aqui, ó, para essa daqui chegar nessa outra aqui, vai ter que aparecer buraco em algum lugar nas duas, tá? E aí esses buracos mostram justamente onde que elas são diferentes uma da outra. Já os alinhamentos locais, né, a gente pega pedaços de uma sequência e vê e encaixa eles na outra sequência, sem inserir esses buracos, tá? Essas matrizes de substituição, elas levam em conta, como eu disse, então, coisas, características biológicas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz de substituição para alinhamento de DNA, tá? Então a gente tem a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E aí, veja que, por exemplo, aqui, ó, A com A vai ser 20, né? A com C pontuou menos. Por quê? Porque o A, vocês estão vendo que ele tem 2 anéis aromáticos, né? E a citosina tem um anel só. Então, digamos assim, é mais natural que, se houver uma substituição, seja uma substituição de adenina por guanina, e não de uma adenina por citosina, tá? Porque elas têm propriedades mais próximas uma da outra. Então, por isso, você tem matrizes para fazer essas pontuações na hora de calcular o alinhamento final. Bem? Ok, com o que se parece um dado de sequenciamento? Quando você fui lá no laboratório de biologia, extraí o DNA, mandei para uma empresa que faz o sequenciamento, ou sequenciei no meu próprio laboratório, com o que se parecem os arquivos que a gente pega para trabalhar? Bom, parecem-se com isso aqui, ó, gente. Então, o formato que normalmente os sequenciadores entregam é um formato que a gente chama de FASTQ. Esse formato ele tem, para cada pedacinho de sequência do DNA que vai ser sequenciado, você tem 4 linhas. A primeira identifica ali qual que é a sua sequência, né? Aqui tem um exemplo, ó, @HWUSI, não sei o que, tem uma porção de coisas aqui. Cada uma desses números aqui separados por 2 pontos tem um significado, tá? Isso vai depender da máquina que você está usando para sequenciar. Essa, por exemplo, é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de sequenciamento por uma máquina da marca Illumina. Então, ela tem uma flow cell, ela tem certas características da máquina que estão postas aqui no identificador da sequência. Depois você tem uma sequência em si, tá? Esse aqui é um pedaço de sequência. Se não me engano, esse aqui deve ter uns 50 nucleotídeos, ou 100 talvez. E aí você tem um sinalzinho de mais, e depois você tem esses caracteres aqui, ó. Esses caracteres aqui, eles representam a qualidade com a qual cada um desses nucleotídeos foi sequenciado. Então a gente tem uma escala de qualidade, que normalmente é utilizada para o Illumina, por exemplo, é escolhida uma escala chamada Phred, que a qualidade vai de 0 a 60, tá? E aí você tem um caractere que representa um número de 0 a 60. Por que estão representados com caractere e não com número? Porque depois do 9º dígito, para cada um caractere, a gente teria que usar 2 outros caracteres, né? Por exemplo, se a qualidade fosse 10, então a gente teria 1 e o 0 para representar a qualidade de 1. E como esses dados aqui, o volume deles é muito grande, como vocês vão ver, isso implicaria num crescimento muito grande de espaço para armazenar os dados, tá? Então, por isso, a gente utiliza caracteres, e cada caractere tem um número associado a esse caractere, que é para quem conhece computação, é da tabela ASCII, tá? Então, digamos que, eu não sei isso de cor, logicamente, mas, por exemplo, o asterisco fosse o número 42 na tabela ASCII, então significa que esse adenina aqui tem qualidade 42. Então, essa tabela, como eu disse, vai variar de 0 a 60, tá bom? E a gente tem, então, essa variação de 0 a 60, que usa uma função logaritmo, onde a gente, a cada 10 pontos aqui, a gente tem um erro, a gente tem um crescimento do erro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma qualidade 10, significa que eu posso ter ali a probabilidade de um erro em 10, ou seja, a acurácia daquela sequência é de 90%.
Se a qualidade é 20, então aí diminui um pouco o erro. Agora eu já tenho 99% de certeza que aquilo está certo. Se a qualidade estiver acima de 20, né? Se a qualidade estiver acima de 30, por exemplo, então é 99,9% de que está certo. Então, se eu volto aqui, ó, digamos que esse aqui, esse sinal no primeiro T aqui, se esse sinal aqui de exclamação fosse um 30, então eu teria 99,9% de certeza de que esse T foi sequenciado corretamente. Tá? E assim por diante você tem essa escala aí. Quando você pega ali, então, um sequenciamento todo para olhar, tá bom? Esse aqui é um sequenciamento cujas sequências têm tamanho fixo de 300, tá? Então aqui no eixo X aqui a gente tem o tamanho do 0 até o 300, e aqui a gente tem de 0 a 38, ou seja, nesse sequenciamento especificamente, a qualidade máxima foi de 38, as melhores sequências têm 38. E aí você tem um limiar aqui, ó, de 20 e 28. Significa que várias sequências, ou seja, que essas sequências todas desse sequenciamento, a grande parte delas está com qualidade boa, até mais ou menos os 75. Aí do 75 para lá começa a cair, tá vendo? No final das sequências, por exemplo aqui, ó, as sequências depois da posição 264 delas, elas já estão todas com qualidade abaixo de 20. Significa que aqui eu tenho um erro em 100, ou seja, 99% de chance disso estar certo. Bom, é uma boa chance, mas mesmo assim a gente normalmente trabalha com chances maiores, tá? E aí por isso a gente vai aprender a fazer uma outra coisa ali que é filtrar. A gente vai, por exemplo, cortar essas partes que estão ruins aqui. Um outro tipo de arquivo muito usado, que é, no final das contas, como a gente vai ter os resultados depois do sequenciamento, é o arquivo formato FASTA, tá bom? Então, FASTA ele é sempre formado assim, ó, você tem esse sinalzinho aqui do maior, aí você tem o identificador daquela sequência, tá bom? E depois você tem a sequência em si. Essa aqui, por exemplo, é uma sequência de uma proteína que é um veneno de jararaca, tá? É uma proteinase que é um veneno de jararaca. Esses arquivos FASTA eles podem ter várias extensões dependendo do conteúdo, mas isso não é muito regra. Normalmente o pessoal põe .FASTA ou .FA mesmo, tá valendo. Esse arquivo a gente vai trabalhar com ele hoje também, já, que é um arquivo do formato SAN ou BAN, tá bom? O S e o B aqui só se diferenciam porque um é binário e o outro é a sequência em si. Isso justamente para economizar um pouco de espaço de armazenamento, tá? Então o binário ele seria o mesmo conteúdo do SAN, mas em binário ele ocupa menos espaço no HD, tá bom? O que guarda um arquivo BAN ou SAN? Ele guarda então os alinhamentos. Então as sequências separadamente vão estar em arquivos FASTQ ou FASTA, e aquela montagem toda daquelas sequências, naquelas determinadas posições onde elas se alinharam, fica guardado num arquivo BAN ou SAN, tá bem? Ó, então aqui tem um exemplo de alinhamento, onde se a gente ver cada uma dessas partes cinza ou essa vermelha que está em destaque aqui, seria uma read daquela, seria um pedaço de DNA que foi sequenciado, tá bom? No formato FASTQ. E aí você tem exatamente para cada uma daquelas reads onde é que ela se alinhou com a outra, tá vendo? Então tem umas mais para frente, outras mais para trás, esse é o lugar onde elas se alinharam. Eu vou abrir um alinhamento desse hoje para vocês verem bem de pertinho. E aí, o arquivo que guarda todas as sequências alinhadas nessas respectivas posições é justamente um arquivo SAN ou BAN. Bom, esse aqui eu vou passar direto nele porque a ideia é a mesma, tá bom? Mas tem alguns detalhes a mais e a gente está com o tempo um pouquinho curto. A gente não vai chegar a usar esses arquivos, não. Bom, antes da gente começar a prática, então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Esperança? Pode ser pelo chat ou falado, tanto faz. A Ana disse que está tudo certo. A outra Ana, a Ana Caroline também. O Igor, mesma coisa. Bom, que bom. Normalmente eu demoro um tempão para entender essas coisas aí, vocês estão fera.
Vamos lá. Então vamos para a prática. Ó, o que a gente vai tentar fazer hoje? Então, como vocês sabem, né? Talvez vocês tenham notado que a gente está no meio de uma pandemia e essa pandemia está sendo causada por um vírus, que é um organismo extremamente pequeno. Mesmo assim, está fazendo um estrago enorme, né? Então, o genoma desse vírus, ele tem mais ou menos 30 mil pares de bases, tá bem? Então, se você olhar A, C, T, G, o genoma desse vírus tem mais ou menos 30 mil. Só para efeito de comparação, o nosso genoma humano, de novo, tem mais ou menos 3 bilhões. Né? Então, você veja o quão insignificante em termos de tamanho é o genoma de um vírus para fazer toda essa confusão. Né? E aí, vocês lembram que eu falei que a gente divide o genoma em pedaços que fazem algum sentido, que a gente chama de genes, tá? Então a gente tem aqui essa ORF1, ORF seria Open Read Frame, ou seja, daqui esse vírus consegue fazer uma proteína usando esse pedaço, usando esse outro pedaço, esse vírus também consegue fabricar outra proteína, e essa proteína que está em vermelhinho aqui, a S, é a proteína Spike, é justamente aquela da fotografia que parece uma coroazinha lá parece uma coroa de abacaxi cheia de pontinhas. Então, essa proteína spike que parece aqueles espetinhos lá. Então, essa parte aqui é a parte específica do vírus que fabrica é o gene responsável pela fabricação daquela proteína que fica na capa de fora do vírus, tá? E aquela proteína lá é ela que entra em contato com a sua célula e abre a portinha da sua célula para entrar. Bom, então tem várias outras proteínas aqui. Então, qual é a ideia da prática hoje aqui? Bom, esse aqui é a visão geral do genoma do vírus, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pegar esse genoma desse vírus, digamos que seja esse que está aqui em cima, tá bom? Então, a gente vai chamar esse genoma de referência. Então, ele é a nossa referência. Vamos pegar o genoma lá de Wuhan, lá da China, ok? E a gente vai usar esse genoma como referência, seria o que está aqui em cima. E aí a gente pega o sequenciamento do genoma que foi feito aqui no Brasil. Eu vou pegar, tem vários lugares do Brasil, tá bom? Eu peguei um do Maranhão, aleatoriamente, tá? Não tenho nada contra os outros estados, nem sou maranhense também. Mas eu peguei um de lá. Então, esse sequenciamento, como eu disse, ele vem em pedacinhos, tá vendo? Seriam pedaços do genoma do vírus lá do Maranhão, como esse aqui. E aí o que a gente faz é justamente alinhar um pedaço contra o outro, até a gente descobrir, no final das contas, como é o vírus aqui do Brasil. E aí, eventualmente, a gente vai descobrir coisas como essa aqui, ó. Numa determinada posição, a gente tem uma mutação do vírus brasileiro em comparação com o vírus de Wuhan. Por exemplo, aqui no vírus de Wuhan, a gente teria um A nessa posição, já no sequenciamento do vírus brasileiro, nessa posição a gente tem um T no lugar do A. Nessa outra posição aqui, a gente tem um C no lugar do T. Tá? Então, a gente pode detectar algumas mutações, e isso é muito comum, principalmente em vírus. Em organismos maiores, essas mutações ocorrem com menos frequência, mas organismos pequenos, como vírus e bactérias, eles têm uma taxa de mutação um pouco mais alta, né? Alguém saberia, por exemplo, dizer o que implica essa taxa de mutação alta de vírus para nós? Alguma ideia? Seria a diversidade do nosso povo? Não, no caso da mutação dos vírus. Da gente, mas tem a ver também, é claro. Só que as nossas mutações, né, elas são muito mais lentas, tá? Na verdade, várias dessas mutações, elas só acontecem, assim, numa célula ou outra, mas elas não se, digamos assim, elas não se fixam depois das gerações, né? Porque, imagine, o que eu quero dizer, deixa eu tentar explicar melhor. Quando você tem uma mutação, se essa mutação se fixar no seu genoma, até você ter um filho e passar essa mutação para o seu filho, anos se passaram, certo? Já um vírus como esse, para ele passar essa mutação que ele eventualmente teve
para os descendentes dele, horas se passaram, né? Então, na escala de tempo, é muito prejudicial para a gente ter organismos que atacam a gente e que conseguem se mudar muito rápido, né? Então, tem um comentário aqui no chat. Os vírus vão sofrer mutação para se adaptar ao novo ambiente. Bom, essas mutações, elas são normalmente pressões, né, que acontecem, né, para o bicho sobreviver, tá? Mutações espontâneas são coisas bastante raras, assim. Normalmente tem alguma pressão ambiental, alguma coisa aconteceu que forçou ele a se mudar, para tentar sobreviver, né? Isso. Então, velocidade de reprodução maior. Exatamente. Mas aí, a consequência mais direta é a seguinte, por exemplo, por que é que tem campanha de vacinação contra o vírus da gripe todo ano? Porque o vírus, por exemplo, é uma coisa que muda muito rápido. Então, você tem campanha de vacinação todo ano, porque o vírus da gripe que estava circulando no ano passado já mudou tanto que provavelmente a vacina que serviu para o vírus da gripe do ano passado já não serve muito bem para o vírus da gripe desse ano, né? Então, essa taxa de mutação, essas coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande e a gente tem que ir se atualizando para isso, tá? E é o que vai acontecer também com essa história toda aqui, né? Todo mundo ansioso para chegar a vacina, quando ela chegar já tem que começar a fazer uma outra para o outro ano, porque provavelmente o vírus já vai estar mudado também. E essa entre outras, é uma das coisas que é importante a gente ter, por exemplo, os nossos próprios mapeamentos de genoma aqui do Brasil, né? Porque como vocês vão ver daqui a alguns minutos, os vírus que circulam aqui do Brasil já estão bastante diferentes dos vírus, do vírus original, mas eles ainda têm patogenicidade, né? Então, essa parte o vírus não mudou, né? Porque essa foi justamente a parte que conferiu a ele sucesso, né? Um vírus ele não consegue sobreviver sozinho, ele precisa de um hospedeiro. Então, se aquela mutação que fez ele conseguir entrar na célula humana deu para ele todo esse sucesso, né, espalhando em tanto lugar, então essa é uma parte que realmente ele vai conservar sem mudar. Aqueles vírus que não conservarem essa parte, que tiverem mutações nessa parte, eles vão acabar não conseguindo sobreviver, né, porque eles não vão achar hospedeiros. Então, como diz assim, a adaptação, né, da natureza é isso aí mesmo. Aquele mais adaptado consegue ir à frente e passar o seu código genético, tá? Então vamos lá. Só para ter uma noção total do que vai acontecer é o seguinte, olha, tem 2 arquivos, tá bem? Fast, com a extensão FastQ, que são justamente os arquivos do sequenciamento do nosso SARS-CoV-2 lá do Maranhão. Então a gente vai pegar esses 2 arquivos, vamos filtrar a qualidade deles. Vocês viram lá naquele gráficozinho lá, né, da qualidade. A gente vai descartar todas as partes das sequências que tiverem com qualidade ruim. E aí isso vai gerar 4 arquivos. 2 bons, que são os filtrados, e 2 ruins, que são os que não vão formar pares mais, tá bem? Porque esses arquivos são impares, tá? Nesse tipo de sequenciamento aqui. Isso é um assunto bastante mais extenso, mas assim, só tenha em mente que nesse tipo de sequenciamento que foi feito, os arquivos vêm sempre em pares. E aí o que vai acontecer? A gente vai então alinhar, né, esses arquivos aqui contra o genoma original lá do SARS-CoV-2 de Wuhan. Então, você tem aqui em cima o SARS-CoV-2 de Wuhan, e aí cada uma desses arquivinhos aqui foi encaixado em algum lugar no genoma de Wuhan. E aí a gente vai ter um arquivo SAN, que é exatamente com esse alinhamento aqui, para a gente ver. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora. Bom, quem não for da computação, não se assuste com essas telinhas pretas aí. É super comum, tá? Normalmente esses softwares, tá, gente, são softwares livres. Eu particularmente trabalho só com software livre. Tudo que a gente produz também de software é software livre, pelo menos para fins científicos, não tem custo nenhum. E eles são feitos para Linux, na maior parte, tá bem?
Ok, então olha só, vamos dar uma olhada aqui nesses arquivos. Aqui já está tudo pronto, tá? Eu deixei tudo pronto, porque isso demoraria mais ou menos umas 6 horas para rodar, né? Então, como a nossa palestra aqui tem tempo limitado, então eu só vou mostrar o que aconteceu e os comandos e tal. Bom, vocês lembram que eram 2 arquivos, né? Um era o CRR final 260, FastQ 1, tá bom? E o SR, a mesma coisa, final 2. Então veja aqui, ó, que só esse arquivo aqui, por exemplo, tem 3.9 GB, tá bom? Esse outro arquivo aqui tem outros 3.9 GB, que é o parzinho desse cara aqui, ó. Então, por que isso? Mas você falou que o genoma do SARS-CoV-2 tem mais ou menos 30 mil páginas de base. Isso daria somente 30 KB, verdade? No final das contas, o genoma vai ter 30 KB. Mas como eu não sei, não tenho tecnologia para pegar o genoma do começo até o final, o que a gente faz? A gente pega pedaços aleatórios o máximo que a gente puder, porque a gente não sabe se vai vir muito de um lugar, muito de outro e pouco de outro, né? Então a gente pega o máximo que a gente puder no sequenciamento, quanto mais pedaços tiver, mais completo, mais certeza você vai ter no final das contas, né? E aí, nesse caso, por exemplo, aqui só de dados do vírus a gente tem 8 GB, tá bom? Então, isso demanda bastante de poder computacional também. Muitas vezes a gente precisa de máquinas bastante robustas, tá bom? Para rodar algumas coisas. Genoma de planta, por exemplo, é um negócio enorme, né? Então, é bastante grande. A gente aí já está falando de coisas que não rodam num notebook, tá? Isso aqui eu ainda consigo rodar num notebook, mas algumas bactérias também, dependendo do tamanho do sequenciamento, ainda dá para ir no notebook, mas de fungo e outros eucariotos para cima, aí a gente precisa de servidores mais avançados, tá? Só a título de curiosidade, por exemplo, recentemente montei um genoma de um fungo comestível, já junto com o pessoal da Universidade da Amazônia, um fungo de lá. É super bonito o fungo, se vocês quiserem eu mostro a foto depois, ele é rosado assim e é comestível, tipo um shimeji. E aí a gente usou uma máquina que tem 1 terabyte de memória, tá bom? E 96 núcleos de processamento. E aí tudo trabalhando assim no máximo, né? Mas foi legal. Bom, então esses 2 arquivos aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é então filtrar eles, tá bom? Então quando eu filtrei esses arquivos, gerou um relatóriozinho como aquele que a gente viu antes ali, ó, tá? Então veja, esses aqui são os arquivos originais, ó, tá bom? Esse é aquele FastQ1. Significa então que a melhor qualidade que eu tenho ali é 36, ó. Em algum lugar eu tenho qualidades abaixo de 20, por exemplo. Né? Então eu posso ir lá dar um comando para filtrar isso daqui, tá bem? E aí depois de filtrar isso daí, eu vou ter então aquele arquivo 1 filtrado aqui, ó. E aí, é o HTML. Fiz besteira. Aqui. Filtered FastQ. Aí. Então, o filtrado aí, já eu tenho só coisas acima de 20 aqui. Eventualmente um ou outro ficou aqui no desvio padrão aqui, mas não vai comprometer a qualidade do sequenciamento, tá? Então a gente fez esse filtro aí primeiro. Aí, segunda coisa que aconteceu foi a gente pegou então esse cara filtrado aqui, agora vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Tá? Filtrado, FastQ, para vocês verem, ó. Então, como eu disse lá, a gente tem esse tipo de o arquivo é desse jeito, ó. Ele tem um tamanho de 103, tá vendo? Esse aqui é o identificador dele. Aí você tem a sequência mesmo, ó, tá vendo a sequência aqui? E aí depois você tem os caracteres lá que são a qualidade da sequência, ó. Tem o sinalzinho de mais aqui, tá bom? E aí tem a qualidade daquela sequência, que são esses caracteres aqui.
De novo, você tem uma sequência, dessa vez você tem o tamanho 150 dela. Por que uma tem 103 e uma 150? Porque, por exemplo, na hora que eu filtrei, provavelmente da posição 104 para frente estava ruim, então dessa aqui já cortou, tá? Dessa aqui permaneceu tudo, ou quase tudo, né? Acho que tinha 151 aqui, ó. Dessa aqui cortou só um, dessa aqui cortou nada, enfim. E aí, esse arquivo, se você for olhar ele todo aí, eu estou passando aqui, né? Se eu for passar isso desse jeito aqui para vocês, como ele tem 3.9 gigabytes, a gente vai ficar a tarde toda olhando para esse arquivo. Então, da mesma forma que eu tenho filtrado aqui, eu tenho filtrado 2 também, FastQ. Quiserem dar uma olhada nele, ó, então, vamos lá, More, filtrado 2. Então, da mesma forma, eu tenho o parzinho dele aqui, com 103, 151 e tal. Tá bom? Então, só para a gente ver, por curiosidade, ver esses comandos aqui, como é que funciona, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando os seguintes softwares, ó. Esse aqui eu usei para baixar os dados lá, tá bom? É importante ver onde é que fica isso, né? Se vocês quiserem ver esse trabalho, baixar, tá tudo disponível online, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um estudo do Instituto Evandro Chagas, tá bom? Eu vou botar o link aqui, eu posso colocar aqui para vocês no chat. Essas coisas, elas são todas depositadas online, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Então, isso é depositado no online, num banco de dados mundial chamado NCBI, bom? E aí, esse, por exemplo, então, é o sequenciamento do SARS-CoV-2 da parte da Amazônia lá, né? E esse, especificamente, foi feito com essa amostra do Maranhão, tá? Mas tem várias amostras. Se a gente clicar aqui nesse Run, aqui, a gente vai ter um pouco mais de detalhes, ó. Tá? Então aqui da mesma forma você tem as reads, uma por uma, que nem a gente estava vendo ali, ok? Você pode baixar tudo isso, é tudo acessível e livre, tá bom? Você pode baixar e fazer em casa, de repente, se você tiver um Linux e as coisas instaladas aí no seu computador. Bom, então voltando aqui, nos comandos, o comando para filtrar seria esse, eu uso então um software chamado FastQ, aí eu filtro os dois carinhas lá. Aliás, isso aqui eu gero aquele relatóriozinho colorido, aqui eu faço o filtro, tá bom? Nesse filtro aqui eu estou pedindo que o tamanho mínimo da sequência seja de 100, tá bom? E a qualidade mínima seja de... Cadê? Aqui. Usando a escala Fred 33, tá bom? E aí, depois, o que eu vou fazer é, então, mapear então, essas sequências aqui, que foram a filtrada 1 e a filtrada 2, no genoma do SARS-CoV-2. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Genoma do SARS-CoV-2. Ele está aqui, ó. Lembra arquivo.fast, ó? Então, dá um more nele aqui. Então, ó, esse aqui é o genoma do SARS-CoV-2 lá da China, lá, isolado de Wuhan, um genoma completo. Então, esse aqui é o genoma do bicho que está causando toda essa confusão no mundo aí. Você vê que não é tão grande assim. E a gente vai pegar aqueles, basicamente, 3.9 mais 3.9 lá, o 1 e o 2 filtrados, e tentar encaixar cada um daqueles pedacinhos de mais ou menos 150 em algum lugar aqui desse genoma. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. E a gente vai encaixando eles até a gente saber exatamente como é o genoma do nosso SARS-CoV-2 aqui do Maranhão. Bem? E aí, depois que acontecer isso, vai salvar no arquivo SAM, né? Como o arquivo SAM, vou mostrar ele para vocês aqui de novo. Como o arquivo SAM, ele é um arquivo razoavelmente grande, ó, esse aqui ficou com 6.8 GB, eu posso converter ele para um arquivo .ban, que tem o mesmo conteúdo do arquivo SAM, porém, como ele é binário, ele ocupa menos da metade do espaço aqui no HD. Bom? Então esse arquivo ban é o que a gente vai abrir agora para ver esse mapeamento. Ok? Então, deixa eu abrir aqui o software para a gente olhar isso aí. Ok. Open Session.
Só um minutinho que tá abrindo. Pronto, ó. Então, esse aqui é o mapeamento que a gente fez. Quando eu passo o mouse aqui em cima, cada uma dessas reads aqui é um daqueles arquivinhos que eu mostrei para vocês ali. É um daqueles sequências naquele arquivo, aliás, né? E aqui é exatamente a posição onde ele mapeou no genoma de Wuhan, tá bom? Quando alguma coisa tá, quando elas estão todas iguais, não aparece nada, tá tudo cinza. Mas quando tem alguma diferença, aparece a letrinha aqui, ó. Então deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas por exemplo, aqui a gente tem uma mutação aqui, ó, um T aqui. Provavelmente esse T não é um erro do sequenciamento, como a gente não eliminou 100% dos erros, né? Mas um erro aceitável, porque você tem várias outras sequências aqui que deixam você, por votação de maioria, como a gente viu antes, saber que nessa posição aqui você vai ter então um G e não um T. Bom? Então essa sequência de baixo aqui é justamente a sequência do vírus SARS-CoV-2 lá do Maranhão. Tá? E alguns pontos eles vão ser diferentes. Deixa eu diminuir o zoom que vocês vão ver os problemas começarem a acontecer aqui, ó. Ó, não sei se tá claro aí, me digam vocês. Tá vendo que tem uma linha vermelha aqui, ó? Mais ou menos aqui na posição 14.400. Essa linha vermelha aqui, se eu der um zoom nela, tá bom? Vou pegar essa parte aqui, ó. Significa o quê? Que aqui, nessa posição, o coronavírus aqui do Maranhão é totalmente diferente do coronavírus original. Nesse pedaço especificamente aqui, tá? Deveria ter sido um C, mas no nosso coronavírus aqui você tem um T. Então foi trocado um C por um T. Essa é uma diferença já do coronavírus que está aqui para o coronavírus que está lá na China, né? E aí, se eu diminuo o zoom disso daqui, vamos de novo, tá indo. É que é muito dado, né? Vocês viram que o negócio tem 1.7 GB, então às vezes demora um pouquinho para aparecer a figura, tá? A gente vai ver que tem vários lugares onde a gente tem essas linhas vermelhas assim, ó. Essas linhas vermelhas estão ilustrando justamente os pedaços do genoma onde um vírus se difere do outro aqui. Tá indo. Bom, enquanto a figura não aparece, então, bom, eu acho que o tempo tá indo para o final já, né? Então, alguns comentários adicionais aqui. Bom, essa é uma aplicação de bioinformática e eu acho que é legal para ilustrar mais ou menos o que dá para fazer com tudo isso, tá bem? E, obviamente, requer conhecimento de várias áreas, né? Vocês viram que é um negócio bastante interdisciplinar, a gente tem muita química no meio, a gente tem também biologia, mas a gente tem também computação, né? Isso, como o volume de dados é muito grande, provavelmente vocês já ouviram falar de Big Data, isso é considerado Big Data também, então a gente precisa de várias soluções computacionais, né, para lidar com esse grande volume de dados e tal. Então tem muita gente que investe tempo, por exemplo, estudando algoritmos melhores para melhorar nos programas, ou investe tempo para melhorar a infraestrutura, né, então às vezes tem gente que faz esses treinamentos usando placas de vídeo, que elas fazem computação de matrizes muito rápidas, né. E tem várias vertentes assim que dá para estudar com isso aí, bancos de dados e etc, tá? E assim, talvez uma outra informação. Tem uma pergunta aqui no chat: as linhas vermelhas indicam mutações e as azuis. Na verdade, tudo isso aqui que está colorido é mutação, tá bom? Mas quando essa mutação você vê uma linha direta assim, ó, é porque essa mutação aconteceu no genoma inteiro, tá? Uma tá azul e outra tá vermelha, porque vocês viram que o azul era o T, tá bom? O azul é outro aminoácido aqui, eu não sei qual que ele colore de azul, deixa eu ver aqui quem é o azul. Vai ser uma mutação em outro cara, que não seja o T. É um C, ó, tá vendo? Tá bom? Aí quando é vermelho ele colore, o T para ele é vermelho, o C é azul, o A é verde e o G é laranja ou amarelo, é isso. Isso, são as cores das bases nitrogenadas. Tá? Essas cores aí representam isso daí.
Então, e aí um outro comentário adicional é o seguinte, mercado, onde é que eu vou trabalhar com isso, né, e tal. Bom, no Brasil, está crescendo um pouco, menos do que eu gostaria, né, mas está crescendo o mercado e várias empresas, principalmente agora, com questões de medicina personalizada, por exemplo, né, você consegue fazer testes, por exemplo, para detectar se você tem algum gene que é propenso a você ter uma determinada doença, ou alguma coisa do tipo, né? Vocês sabem a história famosa, por exemplo, lá da Angelina Jolie, que testou lá e tinha um marcador para câncer de mama, por exemplo, e ela foi e tirou as mamas, né? Então, existem várias empresas que começaram a fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil, e fora isso, na academia tem muita pesquisa, né? Tem muita pesquisa já, tem programas de pós-graduação em bioinformática, especificamente já no Brasil, em vários lugares, tá bom? Agora, fora do Brasil, né, se você tem um pouco de domínio da língua inglesa, principalmente, aí sim você tem muitas oportunidades, tá bem? Todo dia tem vaga de bioinformata e paga-se muito bem, na verdade. Por exemplo, um dos lugares que mais contrata de bioinformática no mundo é o Wembley, que fica na Inglaterra, tá? E o Wembley paga, se não me engano, o salário inicial para um bioinformata com pós-graduação 2.800 libras por mês. Isso dá, sei lá, quanto é uma libra? Uns R$ 6 por aí. Então, 3, 6, 18, uns 18 mil reais por mês. Lógico que o custo de vida também lá é caro, né? Mas é bastante dinheiro assim mesmo. Então, o mercado é bom, muito bom, falar a verdade, né? Lá fora. Para cá, o Brasil está crescendo, mas ainda a passos lentos, tá? E que mais? Sim, uma última coisa. Bom, existe um evento, tá, aqui no Brasil, que é internacional, chamado Brazilian Symposium on Bioinformatics, tá? Esse evento vai acontecer no dia 23 a 27 de novembro. Ele é um evento online, como esse daqui. Espero que seja tão bem organizado quanto esse. E o Bom, nesse ano os organizadores do evento sou eu, o professor João Setúbal, da USP, e o professor Daniel, da Universidade Federal Fluminense, tá bom? A gente vai ter, o evento, como ele é um evento internacional, ele vai ser em inglês, tá? Nós temos 3 palestrantes internacionais que vão estar lá, o professor David Ross, o professor Bas Dulich e Jan Stoich. Várias outras pessoas vão apresentar os seus trabalhos, tá bom? Que acabaram de ser aceitos, então você pode entrar ali e ver também essa lista de trabalhos. Tem vários trabalhos em várias vertentes, inclusive com Covid-19 também, mas tem muita coisa para vocês terem uma noção mais ou menos do que é que está se fazendo no Brasil com bioinformática, tá? Inclusive tem um trabalho meu lá também, se vocês tiverem interesse. Eu trabalho com uma coisa muito próxima de química, tá bom? Que é a simulação de redes químicas para metabolismo de terpenos em plantas. Essa é a minha área principal de atuação, mas eu faço bastante coisa diversificada. Bom, então eu acho que eu já estourei o tempo aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. E encerrar, então. Gente, então, bom, eu vou parar de falar agora e deixar que vocês contribuam com alguma pergunta, alguma coisa que precisar da minha resposta, se eu souber aí. Estou à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, professor Valdeir. Bom, como o professor falou, agora a gente tem o momento das perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer a pergunta no chat ou abrir o áudio, tá bom? Só podem ficar à vontade para perguntar, tá? Por exemplo, se alguém tem curiosidade também, como é que é para estudar esse tipo de coisa lá fora, eu fiz meu doutorado lá fora, então se quiser coisas, dicas, intercâmbio, sei lá o que mais, todo mundo pode perguntar, não precisa se avexar.
Você poderia falar dessa sua experiência lá fora, como que foi fazer o doutorado, como que você foi abrindo as portas para chegar até lá? Sim. Quem perguntou foi a Ana Carolina, né? Isso. Obrigado, Ana Carolina, pela pergunta. Então, curiosamente, né, foi, no meu caso, foi um convite, tá? E esse convite, ele foi feito justamente quando eu estava apresentando um pôster nesse mesmo evento que eu acabei de falar para vocês, o Brazilian Symposium on Bioinformatics. Eu tenho um carinho muito grande por esse evento, porque ele é o evento da área no Brasil, né, e ele envolve gente do mundo todo. E aí, certa vez, eu estava apresentando o meu trabalho lá, era só um pôster ainda, estava bem inicial, né, e aí um pesquisador da Alemanha que estava participando do simpósio, nessa época ainda dava para fazer as coisas presencialmente, né, ele se interessou e falou, olha, se você quiser fazer o doutorado lá com a gente, eu gostei desse trabalho aí, eu acho que eu tenho algumas ideias e tal. E aí ele convidou e foi o que aconteceu. Aí, nesse caso, eu fui com bolsa daqui, também, do Brasil, mas eu tentei várias bolsas, né? Eu tentei a bolsa deles lá também, só que aí, quando eu consegui aprovar uma bolsa aqui, na CAPES, e ao mesmo tempo aprovou uma bolsa de lá também, só que a bolsa de lá era um pouquinho menos do que a do Brasil até. Então eu optei pela daqui, né? E bom, da língua inglesa, realmente, tá? Apesar do estudo todo ter sido desenvolvido na Alemanha e na Áustria, lá são países cuja língua é o alemão, né? A língua oficial é o alemão. Mas para efeitos de estudo, né, na universidade, na academia, é só o inglês que é necessário realmente, assim, tá bom? Porque são pessoas do mundo todo, né, então é meio difícil você exigir que as pessoas todas falem um monte de línguas diferentes, né, então normalmente as coisas são feitas em inglês. Então, a experiência foi ótima lá, é uma coisa que vale a pena eu fazer realmente, acho que todo mundo deveria tentar, né, isso daí, porque a visão que você tem das coisas depois que você sai do país é totalmente diferente, né? Eu acho que isso, para mim, contribuiu demais, além do trabalho em si, mas como pessoa também, eu me vejo bastante diferente, e diferente de um jeito melhor, né? Depois que eu consegui estudar fora também. Tá? Não que o ensino lá seja melhor ou pior, não, mas é pela experiência, tá? A gente aqui tem ótimas universidades, os institutos federais estão dando banho em muita coisa que tem por aí fora, inclusive, tá? Vocês estudam em uma escola excepcional, mas é pela oportunidade de conhecer realmente outras culturas e outras formas de fazer as coisas, tá? Isso realmente vale muito a pena como experiência de vida. Tem uma pergunta no chat? Deixa eu ver. Professor, Oi, diga aí. Lívia. o que o senhor achou dos termos técnicos na questão da língua inglesa quando o senhor foi para lá? Foi fácil de entender, aprender? Olha, como eu tinha que ler muito artigo científico, né? Para mim, na verdade, eu me sinto muito mais à vontade quando eu tenho que falar alguma coisa técnica em inglês do que se eu tiver, por exemplo, que explicar como é que frita um ovo. Sabe? O meu vocabulário para coisas do dia a dia no inglês, na verdade, não é tão bom assim, sabe? Eu passo dificuldade em algumas coisas mesmo, assim. Mas, assim, já como eu leio e escrevo muita coisa da minha área, né, científica, então o vocabulário científico para mim é até mais tranquilo do que o vocabulário do dia a dia. E, talvez porque também, nesse caso, para resolver as coisas do dia a dia lá, como eu estava na Alemanha, era alemão, né? Porque, como eu disse, na universidade, a gente, beleza, você se vira com o inglês lá, e na universidade, normalmente, você vai falar sobre coisas técnicas. Então, eu estava sempre falando sobre coisas técnicas com as pessoas. Mas na hora de ir na prefeitura, na hora de resolver um negócio na conta de luz, ou não sei o que, eu tinha que me virar com o alemão, né? Então, na hora das coisas do dia a dia era alemão, e na hora das coisas da ciência era inglês. Então, talvez por isso eu não tenha ficado assim tão bom em inglês no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Mas também não passo tanta vergonha assim. E quando chegou aqui no Brasil, foi fácil também de falar esses termos em português? Não. Não. Pelo menos os de química não, sabe? Isso
Vocês viram aí na palestra que tem um monte de coisa que está em inglês, né, no slide, inclusive, porque eu odeio ficar tendo que traduzir essas coisas mesmo. Eu prefiro manter muita coisa em inglês mesmo, assim, principalmente quando é do lado de química mesmo. Nomes de compostos químicos, então, é uma tragédia se eu tiver que traduzir. Muito obrigada, professor. Nada. Tem uma pergunta aqui, é o Igor, né? Quando aquelas linhas coloridas aparecem, deve-se elaborar uma vacina diferente. E, Igor, isso aí já é um assunto bem mais complicado, né? Aí a gente tem que ver exatamente onde é que aquela linha ali ocorreu. Você vê que nessa figura aqui, ó, por exemplo. Ó, nessa figura aqui, você vê que se a gente pegar o genoma do começo até o final, você tem pedaços bastante bem identificados, né, que a gente normalmente chama de gene, mas em vírus a gente não dá muito bem esse nome, porque o vírus é um negócio meio que tem um mundinho próprio, tá? Mas a gente tem esses pedaços bastante identificados. Aí depende do seguinte, qual é a proteína, né, qual é o alvo da vacina? Bom, até onde eu pude ler, dessas vacinas que estão sendo feitas aí atualmente, o alvo da vacina é justamente a proteína S aqui, ó, tá bom? Que é aquela proteína, né, que tem aqueles espinhozinhos lá onde o vírus se liga com a célula humana, tá? E aí o que é a vacina? É digamos assim, alguma coisa que faz de conta que é uma célula humana e liga ali na proteína S, e aí engana o vírus, né? Então, se alguma mutação daquelas lá foi na proteína S, estiver nessa região aqui especificamente, o que vai acontecer com a proteína? E aí vamos voltar mais um pouquinho aqui no outro slide, ó. Aqui eu disse o quê? Que você tem um pedaço de DNA e esse pedaço de DNA vai dar origem a uma determinada proteína, tá bom? Se eu mudar alguma coisa aqui no DNA, certamente a proteína aqui vai mudar alguma coisa nela no final também, tá? A questão é, essa mudança aqui foi suficiente para essa proteína aqui melhorar ou piorar o desempenho dela na hora de entrar na célula, por exemplo? Ou essa mutação não teve nenhum reflexo, nenhum grande reflexo, né? Então essa mutação que acontecer aqui, ela vai refletir na proteína no final. Como em algum momento, né, já existia outros vírus dessa cepa, né, o SARS-CoV-1 que causou a SARS lá, né, primeira SARS, então e tem outros coronavírus, é uma família gigante de vírus, tem vários coronavírus que essa proteína S, por exemplo, não tem a capacidade de entrar na célula humana. Algum deles, em algum momento lá, aconteceu uma mutação e a proteína S mudou de tal forma que ela adquiriu a capacidade de entrar na célula humana, e por isso que aconteceu toda essa história, né? Aí a questão agora é pegar aquela mutação lá e estudar, ponto. Aquela mutação lá causa uma mudança tão significativa nessa proteína S, no final das contas, que a vacina atual já não consegue reconhecer a proteína, né? Então, se você fez uma vacina cujo alvo é a proteína S, e aí teve uma mutação que a proteína S ficou tão diferente que a vacina já não reconhece, aí seria o caso de você ter que fazer uma vacina nova, né? Se a vacina, mesmo com aquela pequena mudança, né, continua reconhecendo a proteína S, então está valendo. Amanhã, 10 horas, palestra sobre produção de vacinas. Muito bem. Obrigado, Leonardo. É isso. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Como dito inicialmente, nesse momento vamos fazer um sorteio de um headset, tá? Fone de ouvido. Todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campus Três Lagoas, nos próximos 15 dias, com horário e data a ser agendado com a comissão organizadora, tá? Pois, por questão de logística, não poderemos enviar a premiação para outras cidades.
Então, eu peço que todos os interessados coloquem o nome completo no chat agora, que o professor Ângelo vai coletar os nomes e colocar no embaralhador, tá? O professor Ângelo também vai compartilhar a tela dele com o embaralhador. Professor, enquanto o pessoal vai disputando aí o brinde, deixa eu perguntar para você, a sua fonte de informações para fazer as bases de dados aí, de onde você tira essas informações, pessoal? Como que é o processo mesmo de extração do DNA do vírus, assim, qual que é cristalografia de raio-x, qual que é o procedimento que vocês usam, porque você não faz todo o processo, né? Eu acho que tem todo um trabalho de laboratório anterior a esse de tratamento de dados, porque você tem um volume muito grande de informações. Então, como que você consegue essas informações aí? Oi, professor Ângelo, desculpa, parece que eu acabei desconectando aqui, você pode repetir, por favor? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu perguntei o seguinte, você tem um volume de informações para tratar elas, né, que é muito grande, e eu gostaria de saber, assim, de onde você tira essas informações, quais as suas fontes, e o laboratório, como que o laboratório processa isso? É cristalografia? Qual que é a fonte dessas informações, ou como que vocês procedem com isso, né? Eu estava olhando que o seu currículo, eu vi que você trabalha com a área de informática e biologia, né? Mas, assim, a parte a parte lá do laboratório de biologia, de química, essa parte, como que como são extraídas essas informações do DNA do vírus? Então, isso daí tem protocolos, assim, de extração de DNA diferentes para cada tipo de organismo, né? Mas, em geral, o que acontece é que você tem kits, né, que várias dessas empresas aí consolidadas vendem, por exemplo, aqui a Gen, a BASF, enfim. Você tem uma série de empresas que vendem kits de extração de DNA, e esses kits dependem também do tipo de organismo. Você pode extrair também RNA, tá bom? Então, é um outro trabalho bastante importante também de extrair RNA, seq, porque... veja que, por exemplo, a gente, dentro de um genoma inteiro, a gente tem um monte de genes, né, mas nem todos eles são traduzidos em proteínas no final das contas, né, então tem uma série de genes que estão ali só, digamos assim, esperando a vez na evolução para sumir dali, porque já não tem nenhuma função. Por exemplo, a gente tem um gene para fazer crescer rabo, igual a gente tem nos nossos parentes primatas, né, mas a gente não vê seres humanos com rabos grandes aí. Então, o que acontece é que aquele gene está silenciado. E aí, por exemplo, um sequenciamento de RNA, digamos que esse sequenciamento diria quais são os genes que estão realmente funcionando no corpo, né, e em que situações. Então, você tem kits para extrair DNA, enfim, aí você tem o DNA genômico, que já é um conhecimento, mas aí você tem um outro nível para baixo, que é o sequenciamento de RNA, aí você tem outros kits para RNA, que seria quais são os genes que estão sendo transcritos, né, e você tem também sequenciamento das proteínas em si, né? E aí, além do sequenciamento da proteína, você pode ter também, saber como se você conseguir um cristal daquela proteína, você pode usar, então, técnicas, como o senhor mesmo mencionou, de cristalografia, né? Ou então ressonância magnética, para saber qual é a forma daquela proteína no final das contas, né? E isso é importantíssimo porque essa forma da proteína é justamente o que vai dizer qual que é a função dela, né? Digamos que uma sequência de proteínas, se ela se dobrar no final das contas de forma errada, né, ou de forma diferente do que deveria, melhor dizendo, ela não vai executar a função para a qual ela foi feita no final das contas, né? Isso é um problema super comum, por exemplo, no caso do diabetes, por exemplo, né? Então, de repente, existem diabetes cujo problema é justamente que você tem uma mutação, um problema no gene que deveria fabricar insulina, e a insulina fabricada, ela não é funcional no final das contas, ou não fabrica
talvez a insulina mesmo, né, o gene tá tão estragado, digamos assim. Estou usando termos menos técnicos porque não é minha área isso daí, tá? Mas é só um exemplo. O gene está silenciado, então não produz insulina, ou a insulina que produz tem uma mutação no gene, então ela não é efetiva. E aí você tem vários níveis de sequenciamento. Isso é feito em laboratório, essa extração de cada um desses dados, tá bom? E aí você manda para, se você tiver já o sequenciador no seu laboratório, que é meio raro atualmente, porque fica realmente mais barato você mandar fazer, tá? Mas tem vários laboratórios no Brasil mesmo que fazem isso. Aqui em Brasília tem a Universidade Católica, a própria UNB tem alguns sequenciadores também, mas só que eles são mais antigos, né? Porque, como eu disse, hoje em dia o preço caiu bastante, então é mais barato mandar sequenciado do que o custo de manter um sequenciador com técnico para trabalhar, e tarará, e todo aquele custo ali que aquela máquina envolve, né? E aí você consegue mandar sequenciar, por exemplo. Mês que vem a gente está mandando sequenciar o RNA de uma plantinha que a gente descobriu aqui nova no Cerrado, né? E aí a gente vai gastar em torno de R$10.000 para sequenciar o RNA dessa planta, que a gente quer saber quais são os genes delas que estão ativos, tá bom? Então é algo desse tipo, né? Então você tem vários níveis, né, de sequenciamento, dependendo do objetivo e da molécula que você quer sequenciar, e aí você usa métodos diferentes, protocolos diferentes, e aí se você tem o sequenciador na sua própria instalação, você mesmo sequencia lá, ou então você manda para lugares e paga, e aí eles te devolvem já isso nesse formato aí, FastQueue, esses arquivos, né? Quando a gente está falando de sequenciamentos para a área acadêmica, científicos mesmo, no final das contas, o que acontece é que quando você vai publicar algum trabalho, normalmente as revistas exigem que as sequências estejam públicas, né? Com acesso público, justamente por uma questão de reprodutibilidade do experimento. Então, se eu falei, olha, esse aqui é o genoma do SARS-CoV-2 que está lá no Maranhão, aí certamente o revisor lá do artigo científico vai perguntar, então cadê as reads? Deixa eu testar isso tudo que você fez aqui para ver se você está falando a verdade, se esse genoma aqui que você apresentou é realmente resultado do método que você apresentou, né? E aí, normalmente, nesse caso, você deposita isso em dois bancos. Existem 3 bancos internacionais que normalmente são aceitos para isso. O primeiro é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é o NCBI, que é basicamente onde o pessoal deposita quase tudo quanto é sequência. Tem também o EMBL, que eu falei que é um dos lugares que mais contrata na Europa, né? E tem um outro banco de dados de genomas também, que é o japonês. Entre eles, eu acho que anualmente existe um processo de integração, né? Então, que eu acho que todo ano, de alguma forma, eles fazem uma redundância, né? Uma coisa que foi depositada em um vai ser copiada para o outro, uma coisa que foi depositada só no outro vai ser copiada para o um. E assim você consegue acessar esses dados sempre que eles são depositados, pelo menos com finalidade científica, eles são públicos, né? Agora, existem, é claro, também aqueles dados que são de empresas privadas e tal, e aí eles não vão depositar isso daí, porque muitas vezes envolve alguma questão. Ou até mesmo de universidades também, muitas vezes não depositam, porque, digamos que seja uma proteína nova e que ela tem uma aplicação, por exemplo, ela pode ser um remédio, algo do tipo, né? É um anticorpo, é uma coisa do tipo. E aí, por questões de depósito de patente e tal, você tem a opção, por exemplo, de depositar no banco de dados, mas isso não ficar público, tá bom? Então, eu posso ter depositado lá, mas se uma outra pessoa buscar aquilo, não vai aparecer para ela. Então, você pode dar um acesso só para o revisor da revista, por exemplo, né, para ele ver se você está falando a verdade e tal. E aí, é assim que funciona em geral, né? Tem esses bancos de dados, o primeiro é o NCBI, o EMBL, e tem um outro japonês que é uma sigla lá que eu não me lembro, mas aí International Japanese Database, Genome Database, uma coisa assim. Não sei se respondi adequadamente aí. Ângelo, você pode compartilhar a sua
a sua tela com o embaralhador, por gentileza. Pessoal, todos veem os nomes aí. Eu vou dar uma passada aqui, e se alguém perceber que o nome não apareceu na tela, por favor, se manifeste, tá? Abra o microfone. Na minha conferência tá ok, Ângelo. Laura, confere agora. Então eu vou embaralhar, hein? Nicole, parabéns. A sorteada foi a Nicole Christian Brescancin, tá? Se eu pronunciei certo. Bom, pedimos que o vencedor, né, a vencedora, Nicole, encaminhe o nome completo, CPF e celular para o e-mail da SCT, que vou disponibilizar agora aqui no chat. Agradecemos ao professor Valdeir Silva pela oportunidade de conhecimento sobre a visão geral da bioinformática e o sequenciamento de genomas, e que possamos nos encontrar no futuro próximo em outras oportunidades de aprendizado. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Muito obrigada, professor. Ótima palestra. Obrigado a vocês. Estou à disposição. Parabéns. Ô, Ângelo, você está aí ainda? Vou tirar o desfoque do fundo, mas está dando para ver lá, né? Na minha cama. Dá para ver, sim. Eu ia legal
gravando, né?